Fazendo mil coisas assim pra chamar atenção minha pergunta. Só investir. É fogo. Então, como é que foi você no mês? Intenso. Intenso? Intenso. Mas coisas da vida, assim. Só externando mesmo. Foi bem intenso. Eu sinto, até estava pensando hoje de manhã, minhas emoções estão mais conscientes, sabe? Estão mais assim, sei lá, presentes, observando, menos racionalização. Beleza. Isso é o segredo, né? O segredo é a gente cada vez mais observar e deixar de ser, né? Deixa eu agradecer a Bia o documentário que você enviou. É ótimo ele. Excelente. É ótimo. Fungos, né? E é legal, eu tinha lido para vocês o 15º capítulo, na hora de decidir qual Bhagavad Gita que eu ia indicar para vocês, eu li o 15º capítulo da Bhagavad Gita nova, né? Porque é um capítulo bom de ver, mas por acaso é um capítulo que fala da árvore do Sansara. E como é que se diz, o documentário que ela mandou é uma ilustração fantástica de como funciona a árvore do Sansara aqui nesse planeta Terra. O que é a árvore do Sansara? Vou contar. Porque o que eu pensava de Sansara é que era a primeira mulher do Buda. Não. Sansara quer dizer... Sansara é o nome que se dá normalmente à roda do renascimento, né? Das repetições aqui no mundo. E a coisa acontece da seguinte maneira. A gente nasce da barriga da mãe da gente, mas a gente continua numa gestação extraútero, né? E a gente continua dentro de um outro útero. A gente está no útero que é o planeta Terra. Não, o planeta Terra, se você sobe 8 quilômetros daqui, você já não tem mais ar para respirar. Nossa condição de vida aqui é muito... 8 quilômetros, gente, é do Leme ao Leblon. Quer dizer, se você for andando do Leme ao Leblon para cima, quando você chegar no Leblon, você já não consegue mais respirar direito. E se você quiser ir para São Conrado, você não respira mais mesmo. Direito, né? E acabou, né? Então a nossa condição aqui, a gente está dentro de um útero, né? A Mary é médica, estuda as glândulas, mas esse estudo que ela faz de glândula, que dedica a vida inteira, para entender como é que essas glândulas funcionam aqui no planeta Terra. Porque se você pega um foguete e vai para a Lua, as condições de pressão já são completamente outras. Ninguém até hoje voltou do espaço igual foi. Todos voltam com a visão diminuída, com esse brasileiro que foi lá, ele voltou surdo, ele é surdo hoje em dia. Né? Por quê? Porque esse nosso corpo aqui é preparado para as condições de pressão desse planeta. O problema de coluna nem se fala. As colunas já estão todas arrebentadas. Não é por quê? A densidade óssea deles fica péssima. Então, esse nosso corpo aqui, ele é uma possibilidade de gestar um outro ser, mas ele só funciona para gestar esse outro ser dentro desse planeta que a gente está. Né? Não existe provavelmente nenhum outro planeta no universo. É muito difícil que exista um outro planeta no universo com as mesmas condições do planeta Terra, para a gente ver que são tantas as variáveis necessárias para a gente chegar a isso que a gente chegou. Tudo bem, querido? Você encosta a portinha, por favor? Encosta a portinha, por favor. Obrigado. É muito difícil a nossa condição. Então a gente está dentro de um outro útero. E por que a gente medita? A gente medita porque a gente quer fazer esse segundo nascimento. O primeiro nascimento da gente, a parteira faz, o médico faz. O segundo nascimento, a gente tem o bebê dentro da gente, a gente é o parteiro, a gente é tudo. Quando existia mestre iluminado, era ótimo, porque tinha um parteiro, né, para ajudar, né? Para um médico ali para acompanhar a gestação, para dizer, olha, agora, 7º mês, está dando probleminha aqui, toma esse cuidado aqui, toma aquele ali. Agora não, agora é tudo com a gente. Né? Então a gente está trabalhando esse parto. Né?
E esse parto é o quê? Do entender do buscar a possibilidade do que a gente pode ser, né? O São João, ele tem uma frase que diz que o ser humano é um projeto, não é uma coisa que acontece, né? A gente ainda está aqui enquanto projeto, né? Bom, o que é o Sansara e o que é a árvore do Sansara, né? A árvore do Sansara é um mito que existe como é que se diz? Na literatura védica, né? Está nos Upanishads, está nas Upanishads, está na Bhagavad Gita, que é uma árvore que se diz que ela tem a raiz para o alto e dá frutos para baixo. Né? A primeira Bhagavad Gita que eu li, eu tinha acho que 19 anos, foi quando eu estava lá no Vaivananda com você, e tinha um curso da Dona Yama de Machenville, né? Que foi a grande astróloga brasileira. E quer dizer, ela era alemã, mas a grande astróloga, até do Hemisfério Sul, né, ela se mudou para cá, moça, e eu me lembro que eu vi ela falando, parecia ser uma cachoeira, sabe, de conhecimento. Quando ela falava, não era coisa assim decorada, era assim, sabe, quando a pessoa tem o frescor da palavra, do que está te contando, uma coisa totalmente viva. E, de repente, eu olhando ela falar, eu falei assim, poxa, essa mulher é a árvore do 15º capítulo do Coisa, porque ela parecia uma pessoa assim, que estava antenada no cosmos e estava dando os frutos do cosmos aqui para a gente. Mas para a Bhagavad Gita, o sentido dessa árvore não é simplesmente você tentar ser alguém que está antenado com o cosmos e dando frutos aqui, em vez de ser alguém que está antenado na Terra, tentando tirar tudo da Terra para chegar um dia no cosmos. A gente tem as duas energias dentro da gente, tudo bom? Né? A gente tem uma energia que desce, que entra pela cabeça e se espalha pelo corpo, a gente tem uma energia que entra pelos pés, que sobe e que vai lá em cima. Essas duas energias correm por esse canal que alimenta os 7 chakras. Essas duas energias estão ligadas à saúde desse chakra. Eu trouxe um poeminha para vocês. Fala. Eu tenho uma pergunta muito idiota em relação a isso. Porque eu, na verdade, nunca tive a oportunidade de perguntar para ninguém, mas eu vou te idiota não, tá? Caso infantil. Se existe o Sushumna, e ele aparentemente seria um canal vertical, quando eu estou sentada, o que acontece com essa energia que sobe pelos pés? Entendeu? Como é que funciona? Porque assim, cara, eu preciso visualizar as coisas para conseguir entender como é que elas funcionam. Quando eu estou me conectando com a terra e estou sentada numa cadeira, como você fala. Tá. Nós somos... Ou ele faz isso aqui, ou ele acompanha as perguntas. Né? Bom, então eu vou começar a pergunta mais de longe ainda e a gente vai acabar na árvore de Sansara. Quem é a Ellie? Boa pergunta. Né? Eu falei para vocês 2 meses atrás do Ramana Maharishi, que foi um cara que se iluminou só de se perguntando quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. E qual foi o processo dele? Ele começou a perguntar quem sou eu e de repente ele disse assim, não, eu não sou meu braço. Se eu perder meu braço, eu continuo sendo eu. Então ele acabou chegando à conclusão que ele não era o corpo dele. Ele pensou assim, se eu perder a perna, eu continuo sendo eu, se eu perder isso, eu... E o Osho pegou essa perguntinha do quem sou eu e transformou numa dinâmica muito interessante. Eles fazem um grupo de autoconhecimento no ashram dele, onde as pessoas sentavam assim, uma de frente para a outra, e uma perguntava para ela assim, me diz quem é você? Aí a pessoa dizia, quem sou eu? Quer dizer, era o quem sou eu, só que com um estímulo da pergunta vindo de fora. E eu fiz esse grupo por 10 dias, e você assim, no primeiro, era assim, de 5 da manhã, você dormia lá, às 5 da manhã vinha um chinesinho, batia um sininho assim, você sentava, quando você sentava já tinha um cara na sua frente e te perguntava, me diz quem é você? Para não dar tempo de você criar uma resposta, entendeu? Para eu já vir, assim, você estava sonhando, de repente, me diz quem é você, era o que viesse, entendeu? Porque
quero um trabalho de investigação do quem sou eu. E aí, nos primeiros dias, vinha muita coisa assim, eu sou um bom filho, eu sou um cara legal, eu sou não sei o quê. Não, mas peraí, se eu não fosse filho dele, eu continuava sendo eu? Não, e se eu não fosse um bom filho, se eu fosse um mau filho, eu continuava sendo eu? Não, então eu não sou um bom filho, eu estou um bom filho, mas eu sou uma outra coisa que se comporta como um bom filho para ele. Eu sou um amigo legal. Não, se eu não fosse legal com os amigos, eu também seria eu. Então, quem sou eu? E a ideia era essa, você ia puxando o fio do quem sou eu, puxando, até descobrir quem era você. Você é uma coisa que está por trás disso tudo. Por trás desse corpo que tem os seus 7 chakras. E aí, quando você chega aqui, né, quando essa coisa que é você, um dia se desliga desse corpo, o que acontece? Esse corpo começa a se desorganizar, né? Então esse corpo todo só existe porque existe alguma coisa que cola esses milhões de moléculas aí. E o que são os chakras? Os chakras são partes de como essa energia toda que é colada para construir esse organismo da Ellen, ou do Ricardo, ou da Miriam, como é que essa energia se organiza, entendeu? Os chakras são, digamos assim, um primeiro carimbo da... Nem queria usar essa palavra carimbo, porque eu vou usar a palavra carimbo de outra maneira na hora da árvore de Sansara. Mas é isso, entendeu? Os chakras são um primeiro arquétipo daquilo que... Não, mas eu queria visualizar, como é que está essa organização a partir do que a gente chama de primeiro chakra para baixo em relação ao canal Sushumna, entendeu? O Sushumna não está nas suas pernas, o Sushumna ele vai daqui até aqui. Tá, mas não é através dele que a gente se conecta, por exemplo, com a Terra, quando você vai fazer uma meditação de troca de energia da Terra? O Sushumna ele tem a parte de baixo e a parte de cima. Pela parte de cima entra um tipo de energia, pela parte de baixo entra outra. E aqui, e os pés? Porque a gente tem que ter Você tem 2 iscos aqui, que são os 2 ossinhos de quando você senta, né? Sim. Esses 2 ossinhos, quando você caminha, existe uma conexão entre esses 2 ossinhos. Se você tem uma postura legal, existe uma conexão entre esses 2 ossinhos e o teu calcanhar, tá? Então é como se a sua raiz se estendesse para baixo. Né? Mas como diz, ela nasce daqui e se estende para baixo. Agora, se você não tivesse pernas e estivesse sentado, você ia ter o Sushumna igual, entendeu? Se tivesse cortado suas pernas por alguma razão, né? Você ia ter o Sushumna igual. E as suas raízes iam dar outra maneira, iam encontrar outra maneira de trocar energia com o solo. Então, tanto faz se eu estou... Não, porque eu fico imaginando assim, quando a gente está fazendo essa troca com terra e tal, como é que vem então? Ela vem realmente pelas pernas, ela faz quando eu estou sentada. A energia faz este movimento. Já que a gente tem perna, a gente usa ela para trocar essa energia. Ela vai fazer isso. Ela não vai seguir reto como se fosse uma coluna em torno de mim inteira. E toda essa energia subindo e descendo, dentro e fora de mim, não é isso. Não, era só o que eu queria dizer. O seu organismo é energia. Tudo no seu organismo é energia. Não existe nada no seu organismo que não seja energia. Então é só mesmo daqui aqui. Oi? O Sushumna O Sushumna é energia. Tá. Essa extensão que você falou das pernas é tipo o que a gente fala do chakra do coração, da extensão até os braços? Isso. Não tem nada a ver. Isso. Porque todos os chakras se irrigam e irradiam, geralmente na sua região. Forma aqueles 7 corpos que vão fazendo assim, né? Como se a gente estivesse dentro de um ovo. Eu acho que eu estou entendendo qual é o questionamento dela. Ela está, tipo assim, o Sushumna é aquele cano. Aí o cano que vai da sacra até cá em cima. E aí a gente tem os canais, o Ida e o Pingala, que eles desenham por fora, mas na realidade é por dentro que acontece, não é isso? Isso. Acontece por dentro aquela subida da serpente.
Aí nisso que a substância vai subindo, o que acontece? A gente tem os 7 chakras. E aí a gente tem os 7 corpos, que é o corpo físico, etérico, a gente vai indo até chegar no corpo mais sutil aqui em cima. Então, na realidade, é um cano que sobe 2 canais de energia que passam pelos 7 chakras e cada chakra, a sua vibração se ilumina. Isso aqui é um corpo, aqui é um outro corpo, aqui é um outro corpo, aqui é um outro corpo. Você está dentro de um ovo multicolorido. Não era essa a dúvida, mas não, ótimo, a explicação é ótima, mas era mesmo com relação a daqui para baixo, eram as pernas e pés com Mas relação a minha essas conexões e porque assim, a impressão que eu tenho é que isso aqui está fora dessa coisa toda do sushuma e tal, e aí como é que fica? Mas eu acho que você falou Quando ele falou, eu senti isso, que é tipo uma continuidade da manifestação daquela energia, sabe? Tipo... Mas é tudo junto, é uma coisa meio, não é tridimensional, porque a gente não vê, né? Mas eu à medida que a gente vai vendo as nossas aulas e tal, eu consegui encaixar. Eu consegui até entender também que tem outras culturas que têm algumas visões um pouco parecidas. Na Cabala também tem uma visão parecida e tal, só que eles têm uma outra abordagem. Né? Eles acabam tendo 10 abordagens ao invés de 7. Né? Que eles dividem razão e emoção, né? Eles dividem razão e emoção na árvore da vida. Aí eles acabam criando umas 3 coisas onde a gente cria 7. Acho que a Cabala não tem a pretensão de ter uma organicidade, de ter uma relação com o teu organismo, né? É uma pretensão psicológica, digamos assim, de você entender as polaridades, a coluna masculina e a coluna feminina, como elas vão se costurando, mas dentro do psicológico, né? Os chakras têm uma preocupação de entender como é que o teu organismo se organiza, é ótimo. Leonardo pede, né? Licença poética. Licença de incapaz. Não, o americano não teve o menor problema de repetir 3 vezes a palavra na frase. Isso é coisa de ibérico. Eu sei, já comprei carro americano, você pega o manual, eles falam 20 vezes a mesma coisa até você aprender. Você pega. Realmente na Você escola compra a professora briga se você usa 2 palavras iguais no parágrafo. Aí eu ficava na redação parado, cara, a ideia se perdia porque eu estava procurando outra palavra. O americano não está nem aí para isso. Lá no meu trabalho, eu digo que o óbvio tem que ser enunciado. Porque se você, aí teve alguém que fala, mas você já falou isso 2, 3 vezes. Eu falei, não, o óbvio tem que ser enunciado. Porque no dia que você não enunciar o óbvio, eles vão falar quem não falou sobre o óbvio, eu já falei você. Bom, então a gente tem uma energia que vem de cima, e essa árvore simboliza, de uma certa forma, o que é o nosso corpo humano nesse sentido. Porque o seu 7º chakra, ele é alguém que tem exatamente isso, ele tem as raízes lá em cima, e ele bebe de lá e ele dá aqui para baixo. Qual é a diferença básica entre a energia que desce e a energia que sobe? É que a energia que sobe, ela está ligada ao mundo manifestado, aqui, ó, a nossa relação com a gravidade do planeta Terra, né? E então ela está ligada ao mundo dual. Então você tem 2 pernas, por um lado sobe a energia masculina, por outro lado sobe a energia feminina. E a energia que desce de cima é uma energia una. Então, no meio, para o chinês, por exemplo, o chinês diz, você tem aqui embaixo o Tanden ou Tianchen, né, que é o que eles chamam de oceano de energia, dizem que a energia céu desce pela cabeça, a energia terra sobe pelos pés, que as pessoas leem às vezes o estímulo e acham que tudo é conceito, mas não, o chinês está falando de corpo mesmo. Né? Ele está sempre falando que tem uma energia terra que sobe, quando ele coloca aquela energia terra, é sempre simbolizada por 2. E elas se encontram no coração. Oi? E essas 2 energias se encontram no Esse é o coração. ponto, Se Não, encontram aonde? para o chinês elas se encontram aqui no Tanden, que é o Kanda, que é o Tianchen, que é esses 7 dedos abaixo do umbigo, que é onde a gente trabalhou na meditação amazônica. Ali que a gente ficava deitado e deixava sair pelo ralo a energia, né? Quando você estava sem ar. Aqui, 7 dedos abaixo do umbigo, você tem um lugar onde o indiano dizem que sai
os 72 mil canais de energia sutil que se espalham pelo corpo, que são os nadis, né? Eles saem dessa região aqui, eles não saem de nenhum chakra. E você tem um segundo kanda, que é o Irânia Kanda, Irânia quer dizer coração, que aí saem 100 e poucos canais daqui. E dessa forma se organiza a distribuição da energia sutil no corpo. Então, esse Kanda, essa região, Sete Deus abaixo do umbigo, que os chineses, quando foi para a China, eles chamaram primeiro de Tanden na região sul da Índia, e depois na região norte da Manchúria começaram a chamar de Qianchen. Então você tem livros que falam de Qianchen, livros que falam de Tanden, mas é a mesma coisa, que é o Kanda. O que é o Kanda? O Kanda quer dizer um fecho. Esse fecho do Kanda, ele recebe toda a energia de todas tudo que você absorve pelos chakras, pela comida que come, por tudo, e ele é como se fosse o diapasão do corpo. Ele escolhe quanta energia que vai, ele redistribui a energia para os chakras, para o teu fígado, para as tuas glândulas, para o teu rim, ele distribui por todo o corpo e dá o ritmo que cada uma tem que ter para que aquele órgão seja saudável. Então, na Índia se diz que a diferença entre os 7 chakras é só uma diferença de ritmo. Todos eles são a mesma energia, mas ela muda de ritmo, muda de frequência conforme vai de um para o outro. Tá? Então, essa energia céu desce, se encontra com a energia terra que sobe pelos pés. No caso de quem tem perna, mas quem não tem perna, vai. A energia terra, não tem como você estar vivo aqui na terra, Então, se a energia terra está funcionando dentro de você. A energia que vem da terra é yin. Isso. Na verdade, a que vem do céu é o Tao. É o quê? É O Tao, é. O Yin e o Yang são a perna direita e a esquerda. Ah, tá. O Yang é a perna direita, o Yin é a perna esquerda. A energia entra por um... O Fritjof Capra escreveu um livro que é o Tal da Física, que foi um sucesso, não sei o quê. E ele, com a cabeça ocidental, ele resolveu transformar com físico, né? Eu tenho um irmão que é físico, que ele me diz que as coisas que o Fritjof fala de física são meio fraquinhas e que às vezes destoam um pouco do que a física mesmo diz. Eu não entendo nada de física, mas eu conheço um pouco de Tao. Então, no Tao ele também é um pouco fraquinho, de uma certa maneira. Por quê? Porque a equação básica que ele coloca ali, quando ele quer juntar o Tao com o conhecimento ocidental, como bom físico, ele diz que Yin mais Yang é igual a Tao. E não é isso. O Tao não é a soma dos dois. O Tao é uma região neutra que existe entre cada Yin e cada Yang. O que é o Yin e o Yang? O Yang é o princípio do movimento, da energia. O Yin é o princípio que é da resistência ao movimento, da desaceleração do movimento. Então, no momento em que o mundo começou, que o universo começou, tenha sido Big Bang, tenha sido o que quer que seja, apareceu a primeira manifestação aqui. Essa manifestação era energia. A primeira energia não fica parada, a energia quer se movimentar, mas ela estava dentro do tempo e do espaço. Então, dentro do tempo e do espaço, ela encontra resistência. Então, os dois princípios básicos da vida são esses. O princípio da vontade de mover, e você encontra uma resistência ao seu movimento. A vontade de mover, você encontra uma resistência. Isso é a nossa origem. A partir disso, tudo em nós foi sendo constituído. Desde os nossos desejos, as nossas vontades. Você está num ônibus, de repente, você vê uma pessoa e diz: puxa, que pessoa legal, eu queria tomar contato com ela. Não, mas e aí, se eu falar com ela e ela me recusar, porque achar que é isso, porque achar que é aquilo, né? Então, a gente foi criando todos os nossos reflexos de comportamento a partir dessa energia que quer se manifestar e essa consciência de que vai existir uma resistência a essa manifestação. Mas existe um terceiro princípio, o Tao, que é o quê? Que é o princípio da neutralidade que existe entre cada átomo e cada... Tal não é o caminho do meio?
Oi? O tal não é o caminho do meio? Tá entre tudo, né? Então o Mas cara o é tal muito não é extenso, né? manifesto? Oi? O tal não seria um manifesto? O tal é manifesto. E o manifesto é neutro. Então, o tal é a ideia o quê? De alguém que é neutro, a necessidade de conquistar ou a necessidade de agregar, entendeu? Então você tem os chakras ímpares, eles são mais yang. Alguém não sabe o que tem yang, para explicar um pouco melhor? Não. Todo mundo... Ah, tá. Desculpe. E yang são a base da cultura chinesa. Né? O yang é o princípio da energia, é o princípio masculino, e o yin é o princípio feminino. Basicamente são essas duas coisas. Tá? Então, Oi? Ativo e passivo. Ativo e passivo. E aí tudo na natureza eles sempre dividem entre yin e yang. Então eles dizem que o ideal é você... que todo alimento tem tanto de energia yin dentro e tanto de energia yang. O ideal é você conseguir ter uma alimentação que tenha sempre 5 yin para cada yang dentro do alimento. Então eles ficam procurando quanta de berinjela você colocou, então, enquanto tomate, o tomate é muito yin, não, mas a berinjela já tem um lado yang. Então, se você botou tomate, então você tem que botar muita comida yang para compensar o tomate. Eles sempre estão preocupados com essa batata, também eles acham muito yin, então eles estão sempre preocupados em colocar uma coisa yang quando tem uma coisa yin. Em última análise, enche de sal, porque o sal é yin, é yang, e o açúcar é yin, né? Então, pela perna direita sobe a energia masculina, a energia yang, que na Índia se chama Rajas, né? E por aqui o yin na Índia se chama Tamas, por aqui sobe o Tamas. E na Índia, quem for ler o Bhagavad Gita, vão ser esses 3 nomes que vão estar lá, vai ser Rajas, Tamas e Sattva. Sattva é o tal, é o princípio do equilíbrio. Tá? Seria um poema. Pois é, vocês sabem que no mês passado eu trouxe aquele texto porque eu tenho lá em casa uma gaveta de papel de rascunho que são coisas que um dia eu li e eu fui botando lá porque eu pego e uso a parte de trás para anotar alguma coisa. No mês passado, na época que eu peguei o papel, era aquele conto, eu falei, não vou escrever aqui atrás, vou levar o conto para eles. E ontem aconteceu a mesma coisa, eu peguei esse poema é o que a gente precisa, um poema pequeno do Tao Te Ching, né, que diz: céu e terra são impassíveis. Céu é energia céu, terra é energia terra. A energia céu é o quê? A energia céu é o imanifestado. A energia terra é o princípio manifestado, mas ainda indiferenciado. Ainda sem como é que se diz? Sem qualidades definidas. Ou seja, é aquele princípio que vai dar origem a todas as formas. Na Índia se chama isso de Prakriti, e se chama energia céu de Purusha. Para quem for ler a Bhagavad Gita, não sei esses 2 nomes que vão estar lá. Céu e terra são impassíveis. Tratam as 10.000 coisas como cães de palha. 10.000 coisas, na Bíblia, a Bíblia diz que o mundo tem 10.000 anos, e aí as pessoas durante muitos anos traduziram aquilo ao pé da letra, e teve um papa idiota que disse que o Darwin estava errado porque ele achou os fósseis e disse que encontrou vida lá há 3 milhões de anos atrás, e que se Deus tinha criado o mundo há 10.000 anos atrás, então Darwin estava furado. E aí perguntaram para ele, não, mas como é que você explica? Ele falou, não, Deus criou o fóssil então para testar a fé do homem, para ver se... né? Teve até essa história no meio da humanidade, porque as pessoas levam as coisas ao pé da letra. Assim como a ideia da Terra é quadrada, pelo amor de Deus, você vê o que as coisas que o Hipócrates falava de medicina com astronomia e astrologia, você vai ver que ele sabia que a Terra era redonda, que a Terra não era o centro do universo, que a Terra girava em volta do Sol. Você vê que esses caras sabiam, né? E os astrólogos antigos sabiam. Quadrado é porque o elemento Terra é simbolizado pelo quadrado, porque ele é a estabilidade. O quadrado é a forma da estabilidade. O elemento Terra é... Mas as pessoas, com o tempo, foram levando o espírito ao pé da letra.
virginianamente, né? Vários escritos, né? Oi? Ainda foi Deus. Não, mas virginianamente no sentido assim, de que é ao pé da letra, né? Não, mas eu acabei de provar isso aqui. Agora falam que a Terra é plana, em forma de pizza. Oi? Terra é plana em forma de pizza. Entendeu? Até hoje. Não, o pior é que o universo é plano mesmo, pelo que diz a ciência até hoje. Né? Porque ele se expande tão rápido que ele não. que segundo a ciência, ele está se expandindo feito um omelete mesmo, né, para os lados. Né? Em alguma coisa tinha que ter acertado. Né? Então, 10 mil é o termo que os chineses usavam antigamente quando queria dizer muito, quando dizia assim, cara, tô com 1000 problemas. Não é que você tenha contado que tenha 1000 problemas, é porque como a nossa sociedade fala quando você tem muitas coisas. Tem 1000 coisas para fazer, não é que você tenha contado que tem 1000 coisas. Eles usavam o número 10 mil. Então, Buda sempre falava dos 10 mil discípulos, e aí as pessoas falam, ele tinha 10 mil discípulos. Não tinha 10 mil discípulos, ele tinha muitos discípulos. Então, as pessoas levam meio ao pé da letra. Então, no Tao Te Ching, o tempo todo tem a expressão 10 mil, quando vocês verem lá, 10 mil quer dizer muitos. Então, ele fala assim, céu e terra são impassíveis, quer dizer, esses dois elementos, eles não se identificam com a sua interpretação da vida, com a sua ideia de bem e de mal, né, de desejo e de aversão. Né? Tratam as 10 mil coisas como cães de palha. O que é cão de palha? Cão de palha é porque na China existe um ritual que quando a pessoa morre, os caras fazem um cão, empalham um cão, colocam aquele cão do lado do defunto, porque o cão é o guia do cego. E a ideia é que quando o cara morre, ele vai para um outro universo onde ele ainda não está preparado, ele não tem olhos para saber como é que as coisas estão acontecendo lá. Então os caras faziam um ritual para guiar o defunto lá no outro mundo e chamavam um espírito de um cachorro fazendo um cão de palha ali, entendeu? E aí botava esse cão para guiar o cara. Já no Tibete, eles faziam o quê? Quando morria um grande monge, eles iam para isso está até no livro do Lobsang Rampa, né? Da terceira visão, né? Tá escrito de uma forma bonita lá, né? Escrito de uma forma poética. O que eles faziam? Eles pegavam como é que se diz? Iam para um grande templo e ficavam todos cantando, fazendo os sons do coração com os tambores, os sons da circulação, para chamar o espírito do monge que tinha acabado de morrer. E eles têm todo um treinamento, né, do Bardo Taodol, para quê? Para orientar esse espírito no novo universo. E aí eles saíam orientando esse espírito lá no novo universo para ele não se desencaminhar, para ele ir para uma coisa legal, entendeu? Para ele não se perder no meio, não ficar no limbo, né? Principalmente um cara que tinha meditado a vida inteira, então eles estavam querendo que o cara desse um passo evolutivo, não voltasse na árvore de Sansara na mesma vibração que tinha saído na vida anterior. Bom, o resto do poema não tem mais tanta chinesice, não. Os conceitos estão todos nas 2 primeiras linhas. Céu e terra, então, são impassíveis. Tratam as 10 mil coisas como cães de palha, ou seja, todas as 10 mil coisas são só formas. Porque depois que o cara morre, o simbolismo do cão de palha é porque depois que é feita como é que se diz lá? Oi? O ritual, né? A cerimônia, né? de levar o espírito para lá, e o cão de palha fica no sangue e os garotos saem chutando e jogam futebol com o cão de palha. Então a ideia é essa, que o cão de palha para eles é aquele que o espírito já foi, não tem mais espírito ali. Então quando eles falam, trata as 10 mil coisas como cão de palha, é porque diz assim, o espírito não está na forma, não está nas 10 mil formas. 10 mil quer dizer que as múltiplas possibilidades que a energia una tem depois que está aqui. Então o espírito não está nas diferentes formas. Porque você diz assim, eu queria aquela blusa, eu queria aquele iPhone, eu queria aquele não sei o quê, e de repente ele diz assim, olha, aquilo que você está buscando não está em nenhuma dessas coisas.
Basicamente é isso. O sábio demonstra indiferença. Compara o povo a cães de páreo. Mais uma coisa. Esse chakra daqui chama chakra da coroa. Isso é importante numa das meditações que a gente vai fazer hoje. O chakra da coroa se chama chakra da coroa por quê? Porque qual é o símbolo da coroa? A coroa, vocês percebem que ela é dentada geralmente? Esse dentado dela simboliza o quê? Que existe um outro dentado de espaço ali que se encaixa nesse dentado perfeitamente. Então, existe uma coroa imanifestada que se encaixa numa coroa manifestada. O sétimo chakra, onde você junta o seu manifestado, funde de novo com o imanifestado. Isso é a beleza do sétimo chakra. Isso é o tal do êxtase místico que o Ramakrishna tanto falava. Então ele compara o povo aos cães de páreo. Quando você diz que aqui é o chakra da coroa, você diz então que aqui está o seu rei, ou seja, o sétimo chakra, que é regido pela pineal, ele está ligado, ele é o chakra, digamos assim, que coordena tudo, é o chakra rei. Quando ele está no comando, o povo é todo o resto que está embaixo. É todo o resto do seu organismo. São todas as células que estão ali trabalhando uma ao lado do outro, todos os peões que estão ali trabalhando para que o seu organismo funcione junto. O espaço entre céu e terra, que é o chuchu, é como o fole de uma forja. O que o fole faz? Ele entra ar e aí ele cria formas. Né? Esse ar você enche o balão e aí o balão toma uma forma. Embora vazio, nunca se esgota. E quando acionado, gera sempre novas formas. Então, quando a energia está subindo pelos chakras, você está sempre gerando milhões de desejos, milhões de ilusões, milhões de vislumbres no deserto, de delírios no deserto, de miragens, onde você está vendo coisas que você quer alcançar e aquilo que você não quer, né? Mas todas essas coisas são geradas por essa energia que está ali dentro do vazio. Falar muito leva à exaustão, que é o que eu estou fazendo, e não o contato. Melhor é auscultar a própria essência. E é isso que a gente vai fazer com a meditação do chakra do coração, e é isso que a gente tem que fazer com todas as meditações do chakra do coração. Auscultar a própria essência. Porque quando você ausculta a própria essência, você não para no meio da subida nas milhões de miríades de possibilidades que vão se apresentando no meio. O terceiro chakra é o chakra da ambição, porque é quando você... O primeiro e o segundo chakras são os chakras raiz, você está embaixo da terra. No terceiro chakra, você sai debaixo da terra, você começa a ver as outras artes, você começa a querer conquistar. No quarto chakra, você diz assim: não, não quero conquistar nada, eu quero contato com as coisas, eu quero me relacionar. Contato e relação, né? Contato é fluxo, né? É fluir. E aí, quando você descobre isso, você se torna desapegado então de conquistar essas coisas e você pode continuar subindo para os chakras de cima. Bom, vamos viver um pouquinho, né? Ao escutar nossa própria essência, né? Vamos lá? Vamos no banheiro rapidinho? Oi? 5 minutos no banheiro.